E aí pessoal, bem-vindos mais uma vez. Essa é a aula número 25 do nosso curso completo de informática para concurso público aqui no YouTube, sendo replicado lá no euvopassar.com.br. A gente está aqui agora continuando, vamos dar prosseguimento à parte de configuração do computador. Nós vimos na última aula os equipamentos usados para discos ópticos e, claro, demos uma vista rápida, uma vista até interessante nos discos em si. Lembrar que o seu computador ele possui um drive, Eu mostrei um laptop aqui até antigo que não tinha, mas se o seu computador possui um equipamento capaz de ler CDs, DVDs, Blu-ray, eu estou falando desse drive, o drive capaz de ler discos ópticos. E aí nós vimos os nomes, as principais características dos discos ópticos, das mídias, dos discos em si que se vendem no mercado. Vai continuar com a nossa configuração agora, vou tirar aqui o nosso background. Vou apresentar-me aqui um pouco abaixo e vamos começar o estudo, continuar o estudo da configuração ainda na parte 2 com o monitor. Não precisa explicar muita coisa, o que é o monitor. O monitor é o dispositivo que apresenta para você as imagens do computador. Aqui está ele. Olá, turma, monitor, turma, monitor. Existem basicamente dois tipos de monitores que nós vamos abordar aqui. Onde é que está a caneta? Está aqui a caneta. Existem os monitores, hoje é muito comum a gente encontrar os monitores de LCD, certo? E antigamente eram comuns os monitores de CRT, certo? Monitores de tubo. Algumas pessoas costumavam chamar de monitor de tubo, porque a sigla CRT significa tubo de raios catódicos, ou seja, aqueles monitores com a bunda enorme, certo? Aqueles monitores com a bunda absurdamente grande, monitores Carla Pérez para lá, certo? Eram monitores muito comuns na época, monitores de tubo. Os monitores de LCD são monitores fininhos, são monitores mais esguios, elegantes, monitores que cabem em qualquer espaço, certo? Vamos lá. Vou passar aqui. Quando você fala monitor de LCD de 24 polegadas, 24 polegadas é o tamanho da tela. Isso a maioria já deve ter deduzido. Agora, poucas pessoas sabem que essa medida é a da diagonal da tela. Então, por exemplo, aqui está até desatualizado, 17. Mas, por exemplo, essa diagonal aqui, tá? Isso aqui é que mede o tamanho de um monitor. A medida das polegadas de um monitor descreve a diagonal dele, ok? Eu vou começar falando sobre o monitor de CRT, é mais antigo, falar algumas coisas, explicar alguns termos que eram usados antigamente, mas que hoje em dia talvez não tenham mais sentido serem mencionados. Sei lá, que o cara gosta de perguntar coisa velharia, aí você não vai cair, certo? Tá aí a descrição do que é CRT, do que é cristal líquido, certo? Monitor de CRT, tá? Você lê isso aqui, tá? A gente vai explicar, mas isso aí é só um resumo que daqui a pouco você lê quando você tiver, depois que assistir essa aula, certo? Então, qual é a característica do monitor de CRT? O monitor de CRT ele era formado, sua tela, por pequenas bolinhas muito pequenas, feitas de fósforo. Essas bolinhas, elas recebiam o raio catódico, que a gente vai ver no desenho daqui a pouco, e elas acendiam, certo? Então, aqui, desse jeito. Aqui na frente da tela, existem essas bolinhas, que são os pontos de fósforo, certo? O raio vermelho atingia uma bolinha dessa e aí a bolinha acendia vermelho. O raio azul atingia uma bolinha dessa e aí a bolinha ficava azul. O raio verde atingia outra bolinha e aí a bolinha ficava verde, certo? É sempre assim, vermelho, verde e azul, vermelho, verde e azul. Por isso, a gente diz que o sistema de cores usado nos monitores é o sistema de cores RGB. Red, Green and Blue, Vermelho, verde e azul, ok? Detalhe o seguinte, todas as cores que a gente enxerga, todas as cores que você vê na tela do seu computador, elas são formadas por vermelho, verde e azul. Por mais que você não queira acreditar nisso, o que eu vou lhe dizer pode parecer absurdo, certo? Mas se você misturar o raio vermelho com o raio verde, você enxerga um raio amarelo, certo? É um sistema de cores
usado em equipamentos que emitem luz, certo? Emite todos os monitores. O projetor do cinema é RGB, a sua televisão é RGB, certo? O monitor do seu computador, mesmo sendo de LCD, ele é RGB, não importa. O RGB é o sistema de cores usado por dispositivos que emitem luz, no caso, os monitores. As impressoras não. As impressoras, elas usam um sistema de cores chamado CMYK, certo? CMYK significa ciano, que é azul claro, magenta, que é rosa, amarelo, né? Que é amarelo, todo mundo conhece, e preto, certo? Então, as impressoras, elas usam para imprimir 4 cartuchos normalmente: preto, azul claro, rosa e amarelo. Ou seja, preto, ciano, que é azul claro, magenta, que é rosa e amarelo, certo? O sistema de cores usado pela impressora e pelas gráficas offset, pelas gráficas de jornais e revistas é CMYK. O nosso sistema de cores de monitores é RGB. Explicado isso, se cair na prova você já sabe essas duas siglas, o que elas significam, ok? Tranquilo. O monitor de CRT ninguém usa mais, é muito raro ver monitor de CRT, talvez numa repartição que não tenha renovado seu estoque, renovado seu parque tecnológico, você ainda encontre monitores de CRT. Eu acho raro, mas pode ser que alguém tenha feito isso. Olha os pontos de fósforo bem de perto, esses são os pontos reais de fósforo, certo? Havia uma medição para dizer qual era a qualidade do monitor. Essa medida é chamada dot pitch, ou profundidade entre os pontos. Na verdade, era a distância entre dois pontos. Então, veja só, dot pitch é o que nós carinhosamente chamamos como a distância entre dois pontos da malha. Vamos ver se eu pego aqui, amarelo é melhor. Então, do centro desse ponto até o centro desse ponto, ou então do centro desse ponto verde até o centro desse ponto azul. O nome disso é dot pitch. Essa distância era equivalente a essa, que era equivalente a essa, que era equivalente a essa aqui. Então, dot pitch, a distância entre os pontos. Quanto menor for o dot pitch, melhor é o monitor. Ninguém fala nisso há anos. Ninguém fala nisso há anos. Eu lembro que o dot pitch comum era 0.28, era dot pitch de 0.28. Aí quando lançaram o monitor de dot pitch 0.17, todo mundo ficou doido. Meu Deus, que monitor maravilhoso. Ninguém fala mais nisso, isso já era. Mas sei lá, alguém vai perguntar. Note bem, a minha preocupação por mostrar isso não é porque eu acho que isso vai cair em prova, de maneira nenhuma. Não como centro da questão. Imagina, é correto afirmar não sei o que, não sei o que, não sei o que, que a velocidade do monitor é medida em pá. Aí tem lá dot pitch. Não tem nada a ver com a questão, é uma alternativa errada, mas está lá a expressão dot pitch. Se você ouviu o galo cantar, mas não sabe onde, se você já ouviu falar em dot pitch, mas não sabe exatamente o que era até então, agora você sabe o que é. Mas se você não soubesse o que era, talvez você marcasse a expressão dot pitch, talvez você chutasse, porque ouviu falar, seu cérebro foi lá e se sentiu impelido, se sentiu convidado a marcar dot pitch, mas não tinha nada a ver com as calças, nada a ver, certo? Então, dot pitch era uma medida de distância dos pontos da malha dos monitores de CRT na época do El Chan, certo? Na época lá da Carla Pérez. Lembre-se sempre da Carla, lembrou do CRT, lembre da Carla Pérez, certo? Então vamos lá, vamos agora para o monitor de LCD, o monitor de cristal líquido. Um detalhe é que a tecnologia de cristal líquido, LCD significa Liquid Crystal Display, ou tela de cristal líquido. A tecnologia LCD, ela gerou filhotes, vamos dizer assim. João, eu posso afirmar que todo monitor fininho é de LCD? Não. Porque existem os monitores de plasma
E existem além do LCD, existe plasma, existem os monitores de LED e agora uma evolução do LED, que é o LED orgânico, ou OLED, certo? Então preste bem atenção. O monitor de cristal líquido, ele é formado por uma malhazinha que a gente vai ver aqui, e a fonte de luz atrás dessa malha, a luz pode passar ou não de acordo com essa malha que usa um componente químico líquido que se cristaliza, certo? Então é mais ou menos o seguinte, é isso aqui, certo? Também usa o sistema RGB, não tem como fugir, qualquer monitor desse aqui usa o RGB, não tem como fugir. Mas ó, o cristal líquido de perto, deixa eu limpar aqui. O cristal líquido de perto é composto por esses tijolinhos em pé. Esses tijolinhos, notem, vermelho, verde e azul, é a combinação entre eles, certo? E o que você está vendo aí, na verdade, é um zoom muito grande na página da Wikipédia. Né? Você percebe aqui, ó, o W do site Wikipédia, certo? Então, todos os monitores novos, fininhos, eles usam uma malha parecida com essa. A diferença está na tecnologia que gera a luz ou que deixa ela passar, certo? Então, o cristal líquido tem uma sacada bem inteligente, né? O cristal líquido, vê só, deixa eu desenhar aqui de novo. O cristal líquido, ele tem uma fonte de luz no fundo da tela. No fundo da tela tem uma fonte de luz, certo? Aquele determinado quadradinho, ele pode estar aceso ou apagado de acordo com o estado do cristal líquido, o estado desse componente, certo? Então assim, o estado está cristalizado, ele deixa um feixe passar e o outro não, então não existe emissão de luz. O estado está líquido, então o feixe ele vai ser polarizado para passar, então a luz vai passar por ele. Então, o que faz a luz passar ou não pelo LCD é o sinal elétrico que você aplica para o cristal se tornar líquido ou momentaneamente solidificado, certo? É uma sacada interessante. Outros monitores usam tecnologias diferentes, monitor de LED, monitor de plasma. O plasma, inclusive, ele usa pequenas explosões, vamos dizer assim, pequenas tempestades, porque plasma é o nome que se dá ao estado do raio, o relâmpago, aquele estado ali é plasma. Você vê muito naqueles globos, né? Você bota a mão, aí os raios saem, pronto. Aquele globo onde você bota a mão e os raios saem, né? Tem umas bolas, parece uma bola de cristal, né? da cartomante. Aí tem um centro, aí desse centro saem os raios, né? Aí quando alguém bota a mão aqui, olha que mão bonita, vê? Parece os outros dedos, pronto. Aí o raio vai lá e toca no seu dedo, né? Ele é atraído pelo seu dedo e tal. Então, pronto, esse globo o nome disso é plasma, né? Isso é um estado da matéria, é o quarto estado da matéria. O fogo é um exemplo de plasma, segundo os cientistas, né? Na minha época de criança, só tinha 3 estados na matéria: sólido, líquido e gasoso, e agora inventaram o tal do plasma, né? Bom, e aí as TVs de plasma usam esse raio para iluminar. É uma diferença do monitor de LCD. No final das contas, para você consumidor, para você usuário, se você compra uma TV de LCD, de plasma, de LED ou de OLED, que é a evolução do LED, tanto faz. Você comprou uma TV ou um monitor para computador, sinceramente, tanto faz. Eu tenho aqui de lado um monitor que tem a imagem de LED, a tela dele é LED. É uma maravilha. Maravilha. Eu tenho uma TV de plasma na minha casa, uma imagem maravilhosa. Então essa frescura de LCD é melhor, plasma é melhor, LED é melhor. Isso, assim, é discutir sexo dos anjos. Todas essas 4 tecnologias são de monitores fininhos. A única diferentona é o monitor de CRT. A única diferente, que não é mais tão famosa, não é mais tão interessante para se ter hoje em dia, já que nós temos as mais fininhas, né? Prosseguir aqui, tá? Os monitores eles podem também trazer consigo a característica de ser touchscreen, certo?
Os monitores dos tablets são touchscreen, certo? A característica de simplesmente poder reconhecer o toque do usuário. Eu estou nesse momento usando um monitor que é touchscreen, ele reconhece o toque desta caneta, certo? O monitor reconhece o toque da caneta, é por isso que eu consigo escrever aqui. Olha, ele é um dispositivo de entrada e saída. É claro que ele é um dispositivo de entrada e saída. O monitor, se o cara pergunta na prova, monitor, você sabe que monitor é um dispositivo só de saída, porque ele somente mostra as imagens para você. Mas se o cara fala monitor touchscreen, pode ter certeza, touchscreen, ele é monitor, ele é um dispositivo misto, dispositivo híbrido, dispositivo de entrada e saída, porque eu posso ver as imagens e posso dar comandos no monitor touchscreen, ok? Pode ser um monitor de LCD, de OLED, de CRT, não importa. Normalmente, muitos fabricantes já fabricam o monitor para ser touchscreen. Você vê isso muito hoje muito em laptops que viram tablets. Aquele laptop, a tela vira e você pode tocar na tela. É muito comum. Laptop com touchscreen tem de rodo. Tem muito também micro da HP, tem uns micros, aqueles all-in-one. A gente viu esse termo, all-in-one. O all-in-one vem num corpo só. Ele já vem também com, normalmente, tela touchscreen. É normal vir com tela touchscreen, tá? Então tá aí um exemplo de uma tela touchscreen. Dispositivo, um controle aí, sei lá de quê. Podia ter usado uma foto mais nova, né? Essa foto aí é muito antiga, certo? Mas é muito comum hoje você ver também monitor touchscreen, ok? Agora, a gente fala de monitor. Monitor é muito fácil falar de monitor. É muito tranquilo. Não tem muito o que falar de monitor. Na boa, não tem muito o que falar de monitor. O que a gente vai ver agora tem relação com o monitor. E aí sim, muitas questões de prova foram feitas com base no assunto que a gente vai passar a ver agora, que é o assunto de resolução. Resolução da imagem. Não importa se o monitor é touchscreen ou se ele é touchscreen ou não, não importa se ele é CRT, LCD, OLED, não importa. Todos os monitores têm resolução. E é o que a gente vai ver agora. Neste exato momento a gente vai trabalhar com resolução. Vamos ver o próximo slide. Tira a minha tela. Cadê? Vai aparecer ou não? Apareceu, mas demorou para aparecer, hein? Vamos voltar para cá. Estou preocupado com essa lentidão. Tá me causando preocupação essa lentidão, viu? Tá, realmente. Eu não sei com que eu estou reclamando, que eu estou sozinho aqui. Então, veja só. Todas as imagens de um computador, elas são formadas em pequenos quadradinhos coloridos. Esses quadradinhos são chamados pixels. É isso aqui, ó. Olha só. Essa é a imagem de um que está muito lento. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui, mas eu já passei no meu slide e ele não passou aqui não. Ó. Tô sentindo que vai dar um problema. Tô sentindo. Aqui, pronto, ó. Resolução. Tá vendo o que é isso? É um zoom muito grande no ícone do meu computador e no ponteiro do mouse. Esses quadradinhos aí são chamados de pixels. Então você percebe que a figura é formada por pequenos quadradinhos. Vamos dar um zoom maior? Olha o zoom maior aqui, ó. Vê. Tá vendo? Eu vou desligar aqui minha... Vê, ó. São quadradinhos. Toda a imagem. Esses quadradinhos são chamados de pixels. Certo? Por que eu não vejo normalmente esses quadradinhos? Bom, porque eles são tão pequenos que você em si não observa, não consegue acompanhar o tamanho deles. Eles são muito pequenos, especialmente numa tela do laptop, né? Resolução nada mais é, meus amigos, do que a quantidade deles. Então, não existe uma definição bonita para resolução. Não existe uma definição cheia de verbetes. Não existe uma definição cheia de frescuras. Resolução significa quantidade de pixels. Só isso. Então, a definição de resolução é essa. Resolução significa quantidade de pixels. A quantidade dos pixels que estão aparecendo na tela nesse momento. Certo? Portanto, imagina você pegar... Deixa eu limpar aqui a tela. Vamos limpar aqui. Imagina você pegar uma tela de monitor. Certo? Aqui. Uma tela de monitor.
E aí, ao todo, nessa tela de monitor, você tem 2 milhões de pixels. Vamos supor, 2 milhões de pixels. Já ouviu isso em algum lugar? Claro que você já ouviu isso em algum lugar. Nas máquinas fotográficas digitais. Ah, eu comprei uma máquina com 16 megapixels. Ó, 16 megapixels. É sinal de que aquela máquina fotográfica, ela pode tirar uma foto e compor esta foto com 16 milhões de quadradinhos. Quanto maior essa resolução, para 16 megapixels para 20 megapixels, quanto maior essa resolução na máquina fotográfica digital, mais detalhamento a foto vai ter, portanto, mais qualidade a foto vai ter, certo? Se você vai tirar uma foto para guardar no seu computador, não precisa de uma foto de 16 megapixels, uma foto de 8, 4, tá bom demais. Mas se você vai tirar uma foto para botar no outdoor, eu vou tirar uma foto do candidato, eu trabalho com isso, com marketing, eu vou tirar uma foto do candidato para botar no outdoor. Quanto mais, melhor. Porque a foto vai ficar bem grande, né? Aí se ela for desenhada com poucos pixels, você vai ver os quadradinhos que formam o rosto do seu candidato, certo? Bom, mas resolução é só isso. Quantidade de pixels, seja na máquina fotográfica digital, seja no seu monitor. Mas no monitor a gente não costuma falar a resolução com essa característica. Dizer assim, o meu monitor está apresentando resolução de 30 megapixels. A gente não costuma usar essa expressão, megapixels. A gente costuma fazer o seguinte, a gente costuma dizer quantos pixels existem na lateral vezes quantos pixels existem na vertical. Então, por exemplo, se existem 1024, se a imagem é formada por 1024 pixels na lateral, lateralmente dispostos, e 768 pixels de altura, então nós dizemos que este monitor ele está com uma resolução de 1024 por 768. Pronto. Simples assim. Então é isso. Eu vou lá no Windows e altero 1024 por 768. Eu boto às vezes 800 por 600. Eu boto às vezes 1600 por 1200. É isso. Você está dizendo que no seu monitor você vai passar a apresentar a imagem com mais ou menos pixels. Só isso. Ok? Cuidado com uma coisa, tá? Por favor, cuidado com uma coisa. Resolução não é qualidade, certo? Resolução não é qualidade, até porque resolução é uma coisa objetiva e qualidade é uma coisa subjetiva, certo? Qualidade, eu achei bom, minha esposa não achou bom, isso é relativo. Resolução, agora tem mais pixels. Antes não tinha mais pixels. Resolução é isso, é uma coisa objetiva, quantitativa, certo? Então, resolução não é qualidade. Resolução é um número e número não é qualidade, certo? Qualidade é uma coisa relativa. Mas na máquina fotográfica, até você pode dizer assim, mas João, quando o pessoal vende máquina fotográfica digital, eles dizem que quanto mais resolução, mais qualidade. Na máquina fotográfica digital, isso é até aceitável. No monitor, não. Na máquina fotográfica digital, dizer que resolução está proporcional à qualidade, isso é bom de dizer. No monitor, não. Por que no monitor, não? Vamos brincar um pouquinho. Vamos brincar um pouquinho, crianças, com o seguinte. Veja só. Vou passar aqui. É muito comum usar hoje a resolução de 1024 por 768. Ela é comum, mas existem outras resoluções também que já foram mais antigas, eram comuns antigamente e que evoluíram. Dá uma olhada nisso aqui. Essa lista aqui talvez seja interessante para vocês. Só um detalhe para que antes que alguém pergunte. Precisa decorar o que está aí? Não precisa decorar tudo, só o que está em vermelho, certo? Não precisa decorar o resto. Tô brincando. É bom saber esses valores, quais são. Decorar, acho que não vão perguntar não, mas veja só. Quando os computadores começaram a ficar comuns,
havia uma resolução, ou seja, os monitores eles apresentavam uma resolução chamada VGA, em que havia 640 pixels na largura por 480 pixels na altura, certo? Então era a resolução natural dos computadores no início da década de 90, certo? Lá 95 por aí. Depois evoluiu para Super VGA ou SVGA com essa característica aqui, 800 por 600. Isso aqui ficou comum durante muito tempo. Foram 10, 12 anos em que a resolução de 800 por 600 era mais comum. A internet nasceu nessa resolução. Então as páginas da internet eram feitas para esse tamanho, eram desenhadas para 800 por 600. Hoje o mais comum está em 1024 por 768, embora as pessoas não se preocupem mais com isso, porque quando você compra um laptop, na hora que você compra um laptop, a resolução já vem fixa nele, na tela do laptop. Então, você não altera muito isso, certo? Você fica lá, tem um máximo que o laptop aguenta, certo? Hoje é muito comum falar em resolução de outra forma. Por exemplo, alguém já deve ter ouvido falar em vídeos em HD. HD, ou também conhecido como 720p, é uma resolução que tem 1280 pixels de largura por 720 pixels de altura. É uma resolução mais larga, certo? Todos esses três aqui, todos esses três primeiros, eles usam uma resolução que dá um aspecto mais quadrado. Na verdade, é uma relação de 4 por 3. São 4 na largura por 3 na altura, né? Você percebe isso? Que sempre esse valor aqui é 4 vezes alguma coisa e esse aqui é 3 vezes alguma coisa, certo? As demais resoluções são usadas em cinema, foram trazidas para a gente por causa de filmes, não por causa de computador. Então, normalmente, elas têm uma relação mais retangular. Acho que é 16 por 9, 16 por 10, por aí, varia muito, certo? De qualquer forma, Full HD. Você comprou uma televisão Full HD. O que significa TV Full HD? A Globo está transmitindo em Full HD ou em HD agora. Eu acho que a Globo transmite em HD. Eu não sei se é essa aqui a qualidade. Mas o que é Full HD? Full HD é uma resolução maior. Você percebe um filme em Full HD? É um filme você percebe a qualidade do vídeo. Você percebe os detalhes do rosto dos atores e tudo. É 1920 por 1080. E agora já foram lançadas as telas 4K. 4K significa 4000, mais ou menos isso, 4000. É porque a resolução chega a ter 4000 pontos de largura, quase isso, né? Então, 3840 por 2160. É duas vezes mais largura que o Full HD, 2 vezes mais altura. Significa 4 vezes mais pixels. Então, são 4 vezes mais pontos, tá? Então, essas são as resoluções que vocês podem ouvir falar hoje em dia. É comum. Não existem muitas TVs 4K no mercado e não existe, com certeza, conteúdo. Não existem filmes em 4K que vale a pena você desembolsar um valor para uma TV dessa agora. Mas um dia vai ser barato e um dia vai ter filme de rodo, certo? Simples. Agora, um detalhe engraçado. Tem uma relação com a resolução que eu preciso que você entenda comigo agora, por favor, certo? Por favor. Começa assim. Isso que a gente vai ver nesse slide é o que mais cai em prova. Você não pode esquecer o que está nesse slide aqui. É o que mais cai em prova sobre resolução. A nossa premissa é simples. Resolução é a mesma coisa que quantidade de pixels. Então, resolução é quantidade. Resolução é número. Resolução é conceito matemático, quantitativo, ok? Então você chega à seguinte conclusão: poxa, se você aumenta a resolução, você aumenta o quê? Se A é igual a B e você aumenta A, você aumenta B. Então, sem sombra de dúvida, se a resolução aumenta, a quantidade de pixels aumenta, porque resolução é igual a quantidade. Não é verdade? É nisso que eu quero chegar, certo? Aí veja só que bonitinho, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Imagina uma tela no seu computador. E aí você tinha aqui lateralmente 800 pixels. Aí você aumentou a resolução, foi lá no Windows e aumentou a resolução. E de repente não tem mais 800 aqui. Estão sendo apresentados agora 1024 pixels, certo?
Pergunta. O seu monitor, ele cresce? Se você disser que sim. Se ele crescer, corra. Corra, saia gritando. O seu monitor não pode crescer. O seu monitor é uma coisa física. Certo? Se você aumenta a quantidade de pixels de 800 para 1024 aqui, e o seu monitor cresce para se adaptar, isso é estranho. Pode ter certeza. Corra, pule daí. Certo? Mas, como a gente sabe que o seu monitor não cresce, então você vai fazer o seguinte. Como é possível, eu estou fazendo a pergunta a você, como é possível que num espaço que não altera de tamanho, como é possível, onde outrora havia 800 pixels, agora passam a existir 1024? Como é que no mesmo espaço físico, deixa eu botar aqui minha mão aqui, minha outra aqui, pronto. Esse espaço físico aqui do monitor, como é que esse espaço físico do monitor, onde outrora havia 800 pontos, agora existem 1024? Como é que isso é possível? Claro, os pontos têm que diminuir de tamanho. Poxa, colocar 800 pixels é uma massa. Colocar 1024, no mesmo canto, os pixels têm que diminuir de tamanho. Então, ó, os pixels diminuem. Se os pixels diminuem e as coisas na tela são formadas por pixels, porque a gente viu uma foto em que a gente viu o ícone do meu computador, mas o ícone da lixeira, o ponteiro do mouse, as letras, o botão de negrito do Word, o botão de xizinho para fechar a janela, tudo na sua tela é formado por pixels. Se tudo na sua tela é formado por pixels e os pixels diminuem, o que acontece com os objetos da tela? Qual é o tamanho de uma casa feita com 1000 tijolos? Aí você responde, peraí, João, depende do tamanho do tijolo. Exatamente. Se os pixels diminuem, os objetos formados por eles também diminuem. Então veja só, tá, os objetos da tela, ícones, janelas, menus, ponteiro do mouse, letras, botões, tudo diminui. A lixeira fica menor. O ponteiro do mouse fica menor. O ícone do meu computador fica menor. O botão iniciar fica menor. O relógio do Windows fica menor. Tudo fica menor porque você aumentou a resolução. Consequentemente, se todos os objetos da tela ficam menores, a tela parece maior. Então, a área útil da tela fica mais ampla. Isso é simples. Muito simples. Essa relação entre essas setas não muda. Se uma dessas setas inverte, todas as setas invertem. Mas você não precisa decorar isso porque isso é lógico. Eu queria apresentar isso para você de forma óbvia. Isso é simples, certo? Então, resolução é igual a quantidade. Aumentou a resolução, aumentou a quantidade. Os pixels têm que ficar menores. Se os pixels ficam menores, os objetos formados por eles na tela ficam menores. Ora, se os objetos ficam menores, a sua tela parece mais ampla. Tem espaço para botar. Em vez de eu colocar só 3 janelas, eu boto 10. Dá essa impressão. Realmente isso acontece. Eu gosto de uma resolução alta, tá? Eu gosto. Minha esposa não. Quando a gente trabalha no mesmo computador, eu boto a resolução para 1600 por 1200. Os objetos ficam desse tamanho. As letras ficam desse tamanho. Mas também eu tenho um espaço enorme para trabalhar com 3, 4, 5 janelas abertas. Quando ela pega o computador que vê tudo pequenininho, ela faz, eu não aguento, aí vai lá e muda a resolução. Volta para 1024, 768, os objetos crescem. O espaço útil da tela fica menor, mas os objetos ficam maiores, ela prefere assim. Então, eu posso dizer que resolução é qualidade? Não posso. Eu não posso dizer que resolução é qualidade num monitor. Por quê? Porque o que é bom para mim não é bom para ela. Isso ficou bastante claro agora, certo? O que é bom para mim, ela não gosta. Nesse caso lá da resolução, isso é simples. Agora, por que eu não posso dizer isso numa máquina fotográfica digital? Por que na máquina eu posso dizer que resolução é associada à qualidade? Porque na máquina não tem um limitador feito o tamanho do teu monitor. Não é o tamanho do teu monitor limita isso quando a resolução é na sua tela. Mas a resolução sendo na máquina, o arquivo cresce à vontade, porque o arquivo da foto é uma coisa virtual, é uma coisa cibernética, é uma coisa eletrônica, não é uma coisa física, ok? Bom,
Eu espero que você memorize isso aqui bem, porque muitas perguntas são sobre isso. Mas não é memorizar, é entender. Eu fiz questão de mostrar isso para você entender a lógica. Uma vez entendida a lógica, eu tenho certeza que você não vai sofrer com nenhuma pergunta nesse sentido aí, com relação à resolução, ok? A gente se vê, se Deus quiser, na nossa aula número 26, nossa próxima aula. Eu estou aqui, voltei, gravei 3 aulas aqui num pique só na tarde do dia 18 de agosto. Estou feliz com isso, o resultado foi bastante satisfatório, tá? Vejo você aqui nas próximas aulas, vejo você lá no Eu Vou Passar com maravilhosos cursos. Olha, você não sabe o que está perdendo no Eu Vou Passar, se você ainda não se inscreveu. Existem N cursos, dezenas de cursos novos sendo gravados com qualidade maravilhosa por professores excelentes e você só paga R$50 por mês. Se você quiser, você vai lá, paga R$50, inscreve-se por um mês, só por um mês. Baixa tudo o que você quiser e depois não paga, não renova, não precisa. Entenda, o Eu Vou Passar está lá livre para você usufruir do Eu Vou Passar o quanto você quiser, ok? Está lá, é seu, é para você poder aproveitar. Aproveita dando suporte a gente, apoiando a gente, paga uma mensalidade, baixa o que tu quiseres lá de assunto, de mais de 60 matérias diferentes, 180 cursos diferentes à sua disposição, 6.000 horas de aula à sua disposição. É muita coisa, né? A gente se vê na próxima aula e também se vê lá no Eu Vou Passar, se Deus quiser. Um abraço.